Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula do curso Filosofia e Espiritualidade, né? Aqui da Escola Espiritualidade Livre. E antes da gente começar, eu quero falar para vocês o que motivou a gente a fazer esse curso e o que vocês podem esperar da gente nesses encontros que a gente vai ter a partir de hoje, tá? Esses encontros eles vão acontecer ao vivo, sempre aos sábados, de 11h30 até por volta de 13 horas, 13 horas e 30. Então, é um encontro ali que a gente vai ter semanalmente pelas próximas 6 semanas, onde a gente vai falar sobre espiritualidade, filosofia, conceitos, né, dessas duas linhas e que se entrecruzam em algum momento. Não é um curso vinculado a uma religião específica ou mesmo a um caminho mágico. Então, independente da vertente espiritual que você pratique, esse curso vai agregar na sua caminhada, tá? O que motivou a gente a trazer esse curso aqui para vocês? Inicialmente, já era um projeto meu de muito tempo, mas por uma questão de agenda, outras responsabilidades, foi sendo empurrado, né? E aí, o que acontece? Como todo mundo aqui da escola ficou sabendo, eu passei por um turbilhão que eu ainda estou passando de situações, eu perdi a minha conta de trabalho no WhatsApp, então, assim, toda a forma como eu venho trabalhando há anos vai ter que mudar, então estou migrando para o Telegram, né? Inclusive, existe o grupo desse curso no Telegram, tá? Se você está assistindo essa aula e não faz parte do grupo, o link vai estar aqui na descrição, onde a gente pode interagir, tirar dúvidas e você participa das aulas ao vivo. Então, como eu perdi a minha conta do WhatsApp, eu estou tendo que remodelar toda a forma de trabalho, passar os cursos para a Hotmart, passar a migrar os grupos de alunos para o Telegram, e aí isso mexeu muito com a minha agenda. Eu falei, não vou deixar de cumprir o que a gente se propôs espiritualmente. A gente que eu falo é aqui o pessoal da espiritualidade livre, em especial a mim como professor, que é levar a espiritualidade. Então, eu vou fazer um curso gratuito de espiritualidade, levando fundamentos espirituais, que é para isso que a gente veio, e sem focar na parte financeira. Por isso que a gente resolveu dar esse curso gratuito para vocês, tá bom? Então, explicado o que levou a gente a fazer esse encontro, vamos começar então falando, né, o que vocês podem esperar desse curso. Esse curso, como eu já adiantei, ele não tem um viés religioso. É claro que em algum momento eu vou fazer referência às religiões de matriz africana, Umbanda, Candomblé, o cristianismo, a magia natural, a Wicca, o esoterismo de modo geral, né? A gente vai pegar várias referências, inclusive é um curso que eu vou dar muitas sugestões de leituras, filmes e séries para que vocês possam ampliar ainda mais essa percepção dos assuntos que a gente for abordando aqui, tá bom? Hoje nós vamos começar falando sobre 4 tópicos em especial. Hoje nós vamos falar sobre Deus e a noção de divindade, universo, cosmo e fluxo, e vamos falar sobre as pessoas, as mônadas, né, as essências divinas que estão espalhadas aí pelo coletivo, tá? Então, por que a gente começa falando de Deus? Porque Deus é um assunto que meio que conecta todas as pessoas. Desde os povos primitivos, né, nós temos a noção de religiosidade. O homem sempre buscou algo sagrado, algo superior. Então, quando a gente tem ali os resquícios arqueológicos, né, dos povos do passado, a gente sempre encontra a figura de Deus ou deuses, né, fazendo parte ali do dia a dia desses ancestrais. Hoje em dia, é claro que existe um movimento forte do ateísmo, né, que é a crença que Deus não existe, mas é um movimento pequeno de contracultura, na verdade, né? Daqui a pouco eu explico o que é o movimento de contracultura. Mas a grande massa das pessoas, bilhões de pessoas, acreditam, né, na existência de Deus. Então, eu acho que Deus é um assunto que conecta a todos nós. O movimento de contracultura, gente, é aquele movimento assim, você tem uma cultura em massa, então é compreensível que uma porção, né, se desajuste dessa massa e vá no movimento contrário. Então, por exemplo, movimentos de contracultura, o movimento hippie, o movimento emo, punk rock, e o movimento de ateus também, né? Um movimento de contracultura, que é uma grande massa frisando ali Deus, e algumas pessoas discordam. Então é compreensível. Toda vez que você tem uma grande massa dentro, com uma ideia, um conceito, uma atitude, você vai ter esses movimentos de contracultura.
Deus, então, ele é uma coisa presente na nossa vida, seja pela fé, seja pela educação, seja por N motivos, né? Nós todos temos ali a figura de Deus. Só que qual Deus é o certo? Que Deus é o certo? É um único Deus ou é um conjunto, né, de deuses que fazem parte ali da vida? Porque, por exemplo, se a gente for seguir o cristianismo, só existe um Deus. Se você for seguir, por exemplo, o hinduísmo, você tem milhões, milhares de deuses, né? Então você fala qual que está certo, qual que está errado. E aqui a ideia não é trazer a questão de certo e errado. A questão aqui é propor uma discussão sobre o tema e, ao mesmo tempo, trazer como a espiritualidade livre, né? Porque a proposta que é essa, lida com a questão de Deus. Na maioria das vertentes religiosas, existe uma figura cósmica que nós damos o nome de Deus, mas que está além do conceito das divindades. Algumas religiões conseguem se aproximar disso. Vou dar um exemplo para vocês: as religiões de matriz africana, por exemplo, a Umbanda. Na Umbanda, você tem um panteão de deuses chamado orixás, mas existe um deus superior, que algumas casas chamam de Olorum, Olodumaré, Zambi. Aí, apesar da Umbanda acreditar em vários deuses, ela se posiciona como monoteísta, porque ela tem a crença no Deus único. Quando você tem, por exemplo, o trabalho com os anjos, né? A gente tem que entender o seguinte: sabe os anjos que todo mundo fala, os 72 anjos, né? Que compõem aquele sistema que todo mundo conhece, ou já em algum momento já ouviu falar. O nome dos anjos, na verdade, são atributos de Deus. Então, por exemplo, se você pega, por exemplo, Miguel. Miguel significa aquele que é semelhante a Deus. Samael, por exemplo, significa o veneno de Deus. Você tem a cura de Deus, você tem o mensageiro de Deus, você tem vários esses nomes dos anjos, eles são atributos de Deus. Por isso que termina geralmente em El. El significa Deus. Então, Omael, Gabriel, Rafael, Samael, todos esses nomes, né, são atributos de Deus. O que que mostra para a gente? Os anjos, dentro desse sistema que a gente trabalha com eles, nada mais são do que atributos do Criador. E é um conceito parecido, por exemplo, com o próprio conceito de orixás, que são emanações do Criador. Várias vertentes de Umbanda tratam os orixás como emanações do Criador. Então, Ogum seria a ação de Deus, o movimento de Deus. Oxum seria o amor de Deus. Xangô seria a justiça de Deus, né? Ou a ira de Deus. Muito próximo essas duas frequências. Então, percebe que, apesar da gente ter duas vertentes totalmente diferentes, o que nós estamos dizendo é: os panteões são emanações de algo maior. Só que esse algo maior, né? Então a gente vai pegar um outro conceito agora, o conceito do Tao. O Tao, né? Ele está ali do Tao Te Ching, e ele traz muito essa ideia para nós. Existe o Yin e existe o Yang, né? E antes do Yin e Yang você tem o Tao. O Tao se divide, né, em Yin e Yang, e o movimento do Yin e do Yang cria todas as coisas. Essa é a ideia do Tao. Então, o que que isso traz para nós? Qual que é a proposta, né, que a gente tem que entender, então, correlacionado a isso? Existe um algo acima da matéria e esse algo se subdivide em orixás, ou em energias, ou em polaridades, e a partir dessa subdivisão gera todas as coisas. Esse é o grande arcano de Deus para os magistas, para Deus, para os magos. Deus é uma energia transcendental. Só que essa energia não tem nome, tá? Como assim, Gilberto? Essa energia não tem nome. Exato. Porque quando eu dou um nome para algo, eu limito aquilo ali. Se eu digo, por exemplo, que isso daqui é uma esfera, automaticamente eu estou dizendo que isso aqui não é uma pirâmide, que isso aqui não é um cubo, que isso daqui não é um retângulo, é uma esfera. Dar nomes a alguma coisa ao mesmo tempo que diz o que é, limita aquilo ali. Então, esse ser incriado, né, algumas tradições mágicas chamam Deus de o incriado, né, porque ele nunca foi criado. E aí, por exemplo, quais são os três conceitos que é muito comum a gente ouvir falar? Que Deus é transcendente,
Ou seja, é um dos três conceitos é a transcendência. O que é transcendente? É algo que está além. Onisciente é algo que sabe de tudo. Onipresente é algo que está em tudo. Essas são as três características de Deus dentro da cristandade: onisciência, onipresença. Então, esse processo, né, para que ele esteja em tudo, ele não pode ser nada. Calma, esse conceito de nada, tá, gente? Ele não pode ser nada em si, para que ele esteja e participe de todas as coisas. Então, Deus é uma energia que criou tudo que existe. É algo transcendente. E nenhum nome cabe a essa força cósmica. Nenhum nome cabe a esse ser. Esse ser ele é tão elevado, tão sagrado, tão amplo, que é difícil para a mente humana conceber ele. E aí, o que acontece? Então, essa energia transcendente, ela vai e se manifesta na criação. E ela vai se manifestar na criação através de duas energias, de duas polaridades, que é aquilo que a gente visualizou, do Tao Te Ching, que dentro da magia natural nós chamamos de o Deus e a deusa. Tá? Então, quem trabalha com magia natural, quando você vai lá e coloca uma imagem da deusa, coloca uma imagem do deus, o que você está fazendo, basicamente, é representando essas duas polaridades que vão gerar todas as coisas. Então, por quê? Porque o nosso universo ele é um universo dual. Existe o quente e o frio. Existe o dia, a noite, existe o homem, a mulher, existe o bem e o mal, a luz e a escuridão, né? Então, assim, esse sistema binário que existe no universo é o que sustenta o universo. Se existe algo que é muito quente, existe algo que é muito frio. Então, essa é a primeira emanação, essa é a primeira essência. E isso está no Tao Te Ching, isso está na. Eu estou sem som para vocês, pessoal? A Thalita falou que eu estou sem som. Thalita, tem uma tecla que você tem que apertar. Meu tá normal. Ah, perfeito. Tem uma tecla embaixo que você tem que apertar, que tem tipo um microfonezinho. Isso ele geralmente libera o áudio. E aí, o que que acontece, pessoal? Então, são conceitos que existem em várias vertentes e a gente não para perceber. Deus, então, é essa essência transcendente que cria todas as coisas a partir de um sistema. Então, ele tem essa primeira divisão. Dentro da magia natural, a gente fala que todas as deusas são uma deusa só. E que todos os deuses são um Deus só. Tem até uma música, né? Eu sou a deusa dos 10.000 nomes. Então, o que que significa isso? Todas as deusas é uma deusa só, e todos os deuses são um Deus só. Isso são as manifestações. O universo, então, olha a própria palavra universo. Você tem a unidade se mostrando na diversidade. Isso é o conceito de universo. Então, esse uno seria essa essência cósmica, que nós podemos chamar de Deus, né? Lembrando que a própria noção de Deus que o ser humano tem é limitada, e esse Deus ele vai se manifestar no todo de uma forma muito ampla e cada vez mais diversa. Então começa ali na polaridade masculina e feminina, né, ou em yang, e depois vai se dividindo ali em mais e mais e mais e mais frequências. Então todos os deuses são emanações da deusa, do Deus, e todas as deusas são emanações da deusa, tá? Então, quando a gente trabalha com panteões, e aí é por isso que não faz diferença do ponto de vista espiritual a religião que você tem. Não faz diferença. Para a sua evolução, para a evolução da sua alma, você pode ter qualquer religião ou não se definir enquanto religião. Isso falando de um ponto de vista espiritual. Você pode ser um ser muito iluminado e cristão. Você pode ser um ser muito iluminado e umbandista. Você pode ser um ser muito iluminado e wicano. Você pode ser um ser muito iluminado e não sequer definir-se dentro de uma religião. Porque as religiões todas guardam esses arcanos ali dentro, guardam esses mistérios. Quando eu estou louvando Jesus, se Jesus é o ser que eu escolhi para louvar, eu estou louvando todos os deuses. E através daquela figura, eu consigo acessar a energia do Deus verdadeiro. Quando eu louvo Oxum, quando eu louvo Hecate, quando eu louvo Lilith, quando eu louvo Afrodite, quando eu louvo Nossa Senhora, eu estou louvando
uma das faces da deusa, e através daquela face eu consigo atingir o sagrado. Vamos chamar Deus de o sagrado, tá? Nesse momento. Por isso que não faz diferença. É claro que existem religiões que, pelo seu processo histórico, por exemplo, religiões que tiveram uma ligação muito forte com o poder. Por exemplo, a Igreja Católica teve uma ligação muito forte historicamente com o poder. É claro que essa ligação com a política humana, todo o processo histórico, molda aquela religião para algum caminho. Então, talvez alguns dos valores da forma de trabalho, da crença ali dentro, talvez não seja interessante. Então, talvez não ressoe mais com a sua alma. Mas dizer que uma religião é ruim ou que não, todas as religiões são religiões e você encontra ali dentro o sagrado se manifestando, tá? Isso é muito importante. Cinco. Então o que que Hum. acontece? A gente tem que ter esse olhar, né, sobre o divino, sobre essa manifestação do divino, tá? Então, quando eu louvo uma divindade, eu estou louvando uma face do sagrado e, através dela, eu posso tocar o sagrado. E isso é a função da religião. Isso é a função da. Porque o que significa religião? Religião vem de religare, que significa conectar-se novamente, se reconectar. E aí essa ideia de se reconectar é reconectar-se a quem? Ao Criador. Porque você também é uma emanação do Criador, como a gente vai chegar daqui a pouco a essa conclusão. Então, o primeiro processo que a gente tem que entender é que existe uma energia cósmica, uma energia que nós chamamos de o sagrado, Deus, né? Que é uma energia superior a tudo, e essa energia se manifesta, esse uno se manifesta na diversidade, que seriam os anjos, ou orixás, ou deuses, né? Então, assim, só para vocês entenderem, e quando eu louvo uma face de Deus, não importa qual seja ela, eu estou louvando o sagrado. Por isso, indifere do ponto de vista de evolução espiritual qual é a sua religião. Em alguns livros psicografados que falam sobre colônias espirituais, a gente percebe muito isso. Existem templos religiosos nesses locais mistos. Então, quem por exemplo, muçulmano, vai louvar ali Alá. Quem é cristão vai louvar ali Jesus Cristo, ou Deus, ou Nossa Senhora, porque não faz diferença. Se Gilberto não faz diferença, qualquer religião serve para todo mundo? Não. Porque qual que é a grande questão? De fato, toda religião, toda manifestação do sagrado é uma manifestação dele. Porém, nem toda manifestação dele vai ressoar com a sua essência. E é aí que entra o processo de autoconhecimento para saber qual caminho espiritual eu devo trilhar. Porque você é uma unidade de Deus. Você é diferente. Ninguém que está aqui assistindo e fazendo esse curso com a gente é igual ao outro. Você não é igual a nenhuma das pessoas, por exemplo, que você conhece, ou que você conheceu, ou que você vem a conhecer. O caminho, né, de cada uma dessas pessoas é só delas. O seu caminho é só seu. E é por isso que as pessoas, elas louvam deuses diferentes, é por isso que as pessoas têm práticas mágicas diferentes, mesmo dentro de um mesmo sistema. Por exemplo, eu trabalho com magia natural. Eu conheço muitos bruxos, e cada bruxo trabalha com uma vertente de magia, trabalha com uma divindade ou divindades específicas, que são aquelas que mais ressoam com a essência dele. E isso é muito legal, porque, infelizmente, no nosso mundo hoje, as coisas elas são muito compulsórias. O planeta Terra hoje, ele ainda é um planeta de espíritos atrasados. Nós somos espíritos atrasados. Então, quando você tem planetas com a vibração da Terra, o que acontece? Tudo aqui é empurrado a goela abaixo nossa. Sabe a criança quando se rejeita a comer e aí os pais têm que ser rígidos com ela para ela comer? Que ela precisa comer, mas ela fica fazendo pirraça, mimo. Isso acontece com os espíritos que estagiam no planeta Terra hoje. Nós que estamos aqui, tudo nos é imposto desde muito cedo. A religião, aqui a gente não tem a ideia de que você deve escolher uma religião que se afiniza à sua essência. Já te enfia a religião dos pais. Aqui, por exemplo, não se dá espaço para a criança desenvolver os seus talentos.
Não, você tem que seguir a profissão que está na moda. Você tem que estudar na escola as mesmas coisas, o mesmo currículo, milhões de pessoas diferentes e todas têm que estudar as mesmas coisas, trabalhar nas mesmas profissões, independente se a pessoa tem um talento ou não. Pega um jardim de infância e vê ali. Ali dentro, pergunta para eles o que eles são bons. Alguns sabem cantar, alguns sabem atuar, alguns sabem desenhar, alguns sabem fazer conta muito bem, alguns sabem fazer poemas, outros sabem, tem tantos dons. Chega no ensino médio depois com essas mesmas crianças e vê se o talento delas não morreu. A maioria dos nossos talentos, a gente mata eles ao longo da vida. E nem é tanto nossa culpa. O sistema que nós vivemos hoje, como eu falei com vocês, é um sistema que te joga as coisas. Te joga o que você deve ser, o que você deve acreditar, em que você deve trabalhar. Isso mata a essência. E é por isso que a gente vive com esse vazio. A maioria das pessoas, eu sou sacerdote de magia natural, eu sou pai de santo, eu sou terapeuta e eu lido com centenas de pessoas todos os meses. E a maioria das pessoas hoje em dia tem um vazio existencial. E sempre teve, tá? Não é hoje em dia. Hoje em dia as pessoas falam mais disso, tem rede social. Mas a sua avó era a mesma coisa, o seu pai, sua mãe era a mesma coisa, os seus bisavós eram as mesmas coisas, sabe? Esse um vazio existencial. E o que é esse vazio, Gilberto? Falta de si mesmo. Falta de si mesmo, literalmente. Então, mas isso acontece por quê? Porque a gente não olha para os nossos talentos, a gente não olha para a nossa essência, a gente não olha para os nossos processos. Aí a vida chega e a gente encara muito mal tudo. Então, gente, a ideia aqui hoje é entender um pouco sobre esses processos, sobre a vida. E aí, voltando à questão da religião, quando eu louvo o sagrado, então, eu estou louvando todo o sagrado, né? Então, não importa a religião que você está, não importa, literalmente, não importa. Mas nem toda religião é para você, nem todo caminho mágico é para você. Você precisa se conhecer, conhecer a sua essência, conhecer de culturas e religiões para saber qual delas vai te afinizar mais a você. E aí, a partir daí, ir deixando-se conduzir para aquilo que melhor tem a ver com você. Porque não existe uma face do sagrado errada, existe uma face do sagrado que não ressoa aqui dentro, que não ressoa dentro de mim. Isso é muito interessante da gente visualizar. Então, voltando à questão agora, né, de Deus. Sabe o Big Bang? Todo mundo lembra lá das aulas de ciência, né? Quando o universo surgiu, ele vai surgir de uma explosão. Existia ali uma porção de energia comprimida e essa porção de energia se expande, né? E continua em processo de expansão até hoje. A ciência, né? O mais próximo que elas chegam da origem do universo seria isso. Lá no Gênesis cristão, nós temos, né? E Deus disse: haja luz e houve luz, né? Trazendo também essa ideia da expansão, da luz surgindo, criando as coisas. E aí, a partir desse movimento que a luz surge, luz é energia, você tem ali todo aquele movimento de eras, né? Que a Bíblia chama de dias, mas que são eras, onde as coisas vão se formando, né? A partir dali. Lógico que o livro bíblico ele faz muito referência ao planeta Terra, né? A origem do mundo ali basicamente é a origem da Terra, mas o universo ele também surge em algum momento. Algumas religiões, por exemplo, os gregos antigos falavam que existia o caos, né? E o caos foi gerando mais tarde ali seus filhos, né? Os titãs, Gaia, Urano e tal. Então, o que que acontece? Então, houve um momento onde as coisas surgiram. Não importa tanto como elas surgiram, mas importa que houve um momento onde existia uma única coisa e essa coisa deu origem a todas as outras. Por quê? Porque essa coisa volta e esbarra no conceito de Deus que a gente falou, de divindade, de sagrado que a gente falou. Essa expansão, essa explosão, essa divisão ou essa criação intencional vai dar origem a todas as coisas, que são manifestações daquele ser primordial, daquela essência primordial. Então, por isso a palavra, mais uma vez, universo. O uno se manifestando na diversidade. E aí o que, que acontece? É, Quando houve essa expansão, eu gosto muito de trabalhar com a ideia da explosão.
Por quê? Quando algo explode, vai pedaço para todo lado, né? Esses pedaços de Deus, né? Esses pedaços de Deus, um pedacinho vos fala agora. Outro pedacinho me escuta nesse momento. Você é um pedaço de Deus. E aí, quando eu falo pedaço, gente, foram trilhões de pedaços, sei lá, como se pronuncia algo que se dividiu ao infinito, né? Cada pedacinho desse, cada essência dessa se tornou algo, se tornou pessoas, se tornou plantas, se tornou animais, se tornou deuses, se tornou seres dévicos, se tornou tudo o que você imagina. Quando eu falo seres dévicos, eu estou falando de fadas, duendes e elementais de modo geral. Quando eu falo de deuses, eu falo de deuses, emanações do Criador, e pessoas, e plantas, e animais. Deus e essa porção cósmica, ela está em tudo, em todas as coisas. E é por isso, gente, que a gente tem que entender que o sagrado está em tudo. Se você, por exemplo, vai lá e corta uma árvore à toa, você está desrespeitando o sagrado daquela árvore. Se você, por exemplo, agride uma outra pessoa, machuca uma outra pessoa, fofoca sobre uma outra pessoa, você está infringindo o sagrado. Você está machucando o sagrado, desrespeitando o sagrado do outro. Quando você, por exemplo, lida. Quem tem animal de estimação sabe que os animais têm algo ali, tem algo de divino ali. Não é só um bicho sem importância. Isso a gente comumente passou a chamar de alma, né? As pessoas hoje em dia usam muito essa expressão alma para definir essa essência espiritual que habita as coisas. Só que hoje em dia, pelo fator cultural, a alma perdeu muito o seu valor. A alma se tornou assim, é uma alma. A alma é o sagrado, é um pedaço de Deus que está ali naquele ser, naquele processo. E como cada pedaço é único, cada pedaço tem o seu caminho, sua personalidade, suas aptidões. E lembrando que isso aconteceu há milhões de anos. Então, os pedaços, eles também foram se modificando ao longo do tempo. Aí vem, por exemplo, as sucessivas vidas que nós temos. O nosso pedaço não é o mesmo pedaço de quando a gente foi exteriorizado de Deus. Ele foi se moldando às experiências que nós tivemos, né? Ele, por exemplo, um pedaço é magnético, o outro também. Então, quando você se conecta com outro sagrado, com outro pedaço, um magnetiza o outro. Então, as relações que você teve, as pessoas que você conheceu, os relacionamentos, as famílias, as guerras que você vivenciou, tudo isso foi magnetizando você, cada vez mais criando personalidade, cada vez mais tornando você único e especial. Então, você é um pedaço, e aí cabe o olhar para dentro, né? Para se conhecer. Não tem como você trabalhar a sua espiritualidade, não tem como você desenvolver a sua espiritualidade sem o autoconhecimento, sem parar e olhar para dentro. E olhar para dentro, gente, é reconhecer quem você é, os seus gostos, as suas fragilidades, com o máximo de honestidade possível. Porque a gente tende a ter um olhar muito míope sobre nós mesmos. Então, por exemplo, às vezes assim, eu sou um ser humano vingativo, mas aí na minha cabeça eu falo, eu sou uma pessoa assim, eu só não gosto de injustiça, eu sou papum, sabe? Eu sofri muito na vida, por isso eu sou assim. Tudo isso é justificativa para você não olhar para essa parte sombra sua. A gente vai falar no futuro sobre as sombras, né, dentro de nós, mas esse olhar, as suas sombras fazem parte de você. Não tem como fugir delas. Faz parte de quem você é. Então, olhar para si, olhar para a sua história, olhar para os seus gostos, olhar para o que te machuca, tentar entender o porquê te machuca, tudo isso é muito importante. Você é uma mônada de Deus. Você é uma essência. Dentro de algumas religiões, por exemplo, como o candomblé, nós temos a ideia do ori, né? Que seria o orixá que habita a nossa cabeça, o nosso ori.
Dentro, por exemplo, da cultura oriental, nós temos o Namastê, que é o Deus em mim, saúda o Deus em você. E aí a gente que é espiritualista e já escutou ou já ouviu isso, mas nunca parou para entender a grandiosidade disso. Você é tão sagrado quanto todos os deuses. Você é tão sagrado quanto todos os orixás. Você é tão sagrado quanto qualquer coisa que você imagina. Você é tão velho, a sua alma é tão velha como os deuses, tão antigo quanto. Inclusive, algumas vertentes, por exemplo, o kardecismo fala que a gente está em vias, né, de evolução para que em algum momento a gente atinja um estágio próximo do que seria a nossa noção de anjos e deuses. Que os anjos, os deuses do passado, seriam espíritos muito evoluídos. Eu não acredito exatamente assim. Mas, por exemplo, os espíritos, à medida que eles vão evoluindo, eles vão assumindo responsabilidades no mundo espiritual. Pelo que nos é falado, por exemplo, Jesus é o grande governante do planeta Terra hoje. Jesus é um espírito que estagiou na condição humana, né? Então, hoje em dia, ele assumiu um papel dévico, divino. Então, e aí, mas Jesus era o cara. Não, de fato ele era o cara. Só que existe uma semente de Jesus dentro de você. Você nunca vai viver a história dele, nunca vai ser ele. Você vai viver a sua história. E a sua história pode ser tão grandiosa, e em algum ponto da sua história vai ser quanto a dele foi. Não igual, não fazendo as mesmas coisas, mas porque ele era ele. Você tem que ser você. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Todo mundo entendeu direitinho o que a gente trouxe nesse primeiro bloco de aula? Alguém quer acrescentar ou falar alguma coisa, alguma percepção pessoal? A Aura falou que está ok. Então, o que que acontece, pessoal? Então, a gente tem essa ideia. Alguém quer abrir o áudio, Flávio? Pode abrir. Não, tá tudo bem, eu estou entendendo agora. Ah, perfeito, perfeito. Beleza, tá muito bom. Ah, que bom. Então, o que que acontece, pessoal? A gente tem essa questão, né, muito forte de Deus. Já entendemos, né, o que é Deus e entendemos o porquê que não importa a religião da pessoa, ela atinge o sagrado de alguma forma, mas para que o caminho religioso de alguém seja de fato evolutivo, e guardem essa expressão evolutivo, porque a gente vai voltar nela hoje ainda, porque tudo na nossa vida, na vida de um espiritualista, deve sempre ser evolutivo. Essa religião precisa ressoar com ele, com a essência dele. Ela precisa fazer sentido para ele. Porque não adianta também, por exemplo, a pessoa. Hoje em dia, aqui no Brasil, a gente tem um conceito muito legal, que é o do católico não praticante. Não existe isso. Não existe católico não praticante. É como assim, não existe. Ou você é alguma coisa, e para ser católico você precisa praticar as crenças do catolicismo. O que, na verdade, esse catolicismo de católicos não praticantes, com todo respeito aos irmãos católicos, é justamente o seguinte: esse processo compulsório religioso. O pai ensina que a religião é a certa, aquela ali. O filho nem questiona, nem quer saber. Mas como não ressoa com ele, porque se ressoasse, ele estava lá todo domingo, se ressoasse, ele estudava da religião dele, se ressoasse, ele acreditava naquilo ali, que ele só é um número. Porque quando ressoa, isso é muito legal. Quando a religião, a filosofia ou a espiritualidade que você está ressoa com você, não é pesado, não é difícil, não é cansativo. Você vai e faz, porque é uma coisa de essência. Você se sente vivo fazendo aquilo ali. Aqui na minha cidade, eu moro no interior de Minas Gerais, né? Trocaram recentemente o padre. E a população se revoltou muito, não porque trocaram o padre, porque o padre novo aumentou a missa de 1 hora para 2 horas, 2 horas e meia. O povo quis, assim, massacrar o padre, porque ninguém aguentava ficar 2 horas ali. Eu não sou católico, não participo desse universo, mas eu achei muito curioso aquilo. Como é que pode você achar ruim de uma decisão de um sacerdote da sua religião só porque ele estendeu o tempo de algo que para você deveria ser sagrado, que é a Santa Missa? Eu falo, gente, porque eu faço reuniões, tem dias, minhas reuniões duram 5, 6 horas, e eu não vejo o tempo passar.
Quando eu vou fazer um ritual, quando eu vou fazer algo de magia, eu não vejo o tempo passar. Porque aquilo que eu estou vivendo ressoa comigo, com a minha essência. Eu amo aquilo ali e eu me sinto vivo fazendo aquilo ali. Aquilo que é para você te traz vida. Isso é muito importante. Aquilo que é seu te traz vida. Você fica bem naquilo ali. Se você não tá legal, não tá confortável, se não tá ressoando com a sua alma, com a sua essência, só nos mostra uma coisa: aquilo não ressoa com a sua alma, não é evolutivo para você, não é seu aquilo ali. Então, cada pessoa, né, da nossa vida também é uma mônada, como você. Cada pessoa, aquele vizinho chato, aquele irmão insuportável, aquela namorada histérica, aquela mãe narcisista, aquela qualquer pessoa que você tenha conhecido na sua vida, a pessoa em situação de rua, a prostituta, o drogado, o Zé Droguinha, qualquer pessoa que você conheça, aquele velho turrão chato, qualquer pessoa é uma mônada do Criador. E você precisa olhar as pessoas à sua volta, enquanto espiritualista, com esse olhar. Se você não olhar para as pessoas dessa forma, você não vai conseguir evoluir. Se você não olhar para as pessoas dessa forma, você não vai conseguir evoluir. Porque o Deus habita ali. Tem uma lenda que eu gosto muito, que é a lenda do deus Isis, Osíris, da deusa Isis, Osíris e Horus. Né? Inclusive, depois vocês podem ler essa lenda com mais profundidade, é uma sugestão de leitura para vocês. É um mito, né? Os mitos egípcios, eles tinham sempre tudo que envolve espiritualidade, magia, você sempre tem que olhar por duas óticas. Existe uma ótica exotérica, existe uma lógica esotérica. Exotérico é a história. Exo vem de dentro, né? É uma coisa que só os iniciados vão entender. A cultura egípcia como um todo, ela é muito assim. Existe o que você mostra, existe a função daquilo. Muito da magia natural hoje em dia ainda é assim. Se você pega ali, por exemplo, a imagem do Deus, o Deus tem chifres, né? Por que o Deus tem chifres? O Deus tem chifres. Tem um fundamento esotérico que só quem está dentro da magia natural entende o significado daquilo ali. Então, o que acontece? Essa lenda ela conta o seguinte: Osíris era o grande governador, né, do universo, o deus Osíris, e ele tinha um irmão chamado Set. Set, que é o inimigo de Osíris, arma lá uma emboscada, derrota Osíris, parte o pedaço dele, parte o corpo dele em vários pedaços e espalha esses pedaços ao longo do rio Nilo. Isis, sua esposa, ela usa a sua magia, né? Recolhe ao longo de todo o rio Nilo os pedaços do seu amado, através da sua magia e de Anubis, o deus da mumificação, traz de volta a vida de Osíris e tem um filho com ele, Horus, que derrota Set. Né? Então, Horus se torna o deus dos vivos, Osíris se torna o deus dos mortos. Essa é a lenda, acabou aí. Gilberto, o que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui? Isso é o esotérico, é a história. Se vocês pesquisarem aí no Google, vocês vão achar essa história. Qual que é o fundamento espiritual que existe por trás dessa história? O rio, na maior parte das culturas do mundo, representa a vida. Em várias culturas, você vai ter o rio como uma metáfora para a vida, tá? Inclusive, a cultura cigana é um exemplo claro disso. E aí, o que acontece? Então, olha só, o corpo do Deus mais poderoso, Osíris representa o Deus Supremo, representa a ordem, né? Foi espalhado por todo o rio. Ísis, né, a alma humana, geralmente ela é retratada como uma mulher, tá? A essência da alma, geralmente, é sempre tratada no feminino. E aí, o que acontece? Ísis representa a nossa alma, a cada um de nós, que em busca do seu amado, de ter de volta a presença de Deus, olha que interessante, do Deus cósmico, ela passa a vida recolhendo os pedaços do seu amado, que estão divididos aonde? Na vida. Qual que é a mensagem que essa história traz? Deus está em cada pedaço da tua vida. E cabe a você reconhecer a porção de Deus, porque se faltar um pedacinho ali, não vai dar certo.
Você precisa se conectar com todas as partes da sua vida para que você e Deus tenham uma relação direta, para que a alma, né, para que Ísis encontre o seu amado. E olha que interessante isso. Se você não fizer as pazes com todos os pedaços da sua vida, você não vai nunca ter um relacionamento verdadeiro com Deus. E aí, quando eu falo Deus, não é a nossa noção pequena de Deus, mas a noção cósmica do Criador. Então, o que acontece? Seu passado, suas relações. Olha, eu sempre falo isso muito com os meus alunos. Você tem que fazer as pazes com cada relacionamento que você teve ao longo da sua vida. Por mais que tenha sido muito tóxico aquele relacionamento, e não estou dizendo que você tem que voltar, que você tem que ser amiga do seu namorado, da sua esposa, que foi uma desgrama na sua vida. Não. Mas você tem que fazer as pazes com aquela história. Porque se você não conseguir identificar a porção cósmica daquele momento que você viveu, você não vai conseguir ter um relacionamento com Deus, com o cosmos, com o Criador, com o sagrado. Sua mãe, idem. Seu pai, idem. Né? Existe todo um sistema hoje em dia que é a constelação. Eu tenho as minhas ressalvas com relação à constelação familiar em alguns pontos, mas reconheço que tem algumas filosofias bacanas ali dentro, que é o seguinte: o pai e a mãe, gente, sua mãe pode ter sido narcisista, e eu sei que pai e mãe às vezes dá gatilho em muita gente, mas são eles que trouxeram a sua alma ao mundo hoje. Se você, a mulher no passado, ela era considerada um portal divino, porque através dela e só através dela uma alma podia se manifestar nesse mundo, como uma porta de entrada mesmo. E aí, se eu não faço as pazes com o pai e a mãe, como é que eu vou ter uma relação com a vida? Né? Por exemplo, hoje em dia, alguns sistemas, né, alguns processos sistêmicos falam que se você não tem uma boa relação com a sua mãe, e mais uma vez, não estou dizendo que você tenha que viver ali, ó, com a sua mãe, com o seu pai, ou achar que pai e mãe está sempre certo. Não, pai e mãe é uma alma também em processo de evolução, então eles também erram. Muito das dores que a gente tem associado aos nossos pais é porque a gente criou uma imagem de santo, de sagrado, de perfeito, que é claro que eles nunca vão corresponder. Porque assim como você, eles são pessoas, eles têm processos. Mas eu também não posso falar que pai e mãe não tem valor nenhum. Viver como se pai e mãe não tivesse valor nenhum. Porque eu só estou vivo aqui hoje graças a eles. Se foi escolha ou não, se eles queriam ter ou não, não importa. Importa que eu estou aqui e eu precisei desse canal para vir ao mundo. Então, o que acontece? Eu preciso fazer as pazes. Alguns processos sistêmicos dizem que quem não tem a figura da mãe bem resolvida dentro de si nunca vai ser feliz nas relações, especialmente nas relações amorosas. A mãe, a esfera da mãe é conectada à esfera do sentimento. A esfera do pai é conectada ao trabalho, à carreira. Quem não tem uma boa relação com o pai ou com a figura paterna, ainda que na cabeça, quem não está bem resolvido com o pai, também não prospera, não cresce na carreira, não se desenvolve. Então, isso é só um exemplo para vocês, que se vocês não estiverem... E aí, quando eu, por exemplo, mas é impossível conviver com a minha mãe. Beleza, não estou dizendo que você tem que conviver. Eu estou dizendo que você tem que harmonizar internamente a noção de mãe que você tem. Entender que ela, sim, é um ser humano que erra, que você não tem que dar razão para ela em tudo. Mas você também não tem que descaracterizá-la. Você também não tem que achar que sua vida, que ela não tem importância nenhuma na tua vida. Parar de julgar, sabe? Exercitar mais o amor. Então, isso vale para as relações que você teve, isso vale para os empregos que você teve. Você precisa fazer as pazes com todos os empregos que você teve. Aquele emprego que você era explorada, aquele primeiro trabalho que você varria chão, que você lavava banheiro, que você... qualquer trabalho que você tenha feito ali, não importa o trabalho, ele trouxe a prosperidade para sua vida. Porque a ideia aqui, gente, é tanto que o pessoal que lida muito com esoterismo fala assim: a sua linha do amor, a sua linha do trabalho, a sua linha da prosperidade, essa ideia de linha, a gente nunca para pensar que a linha ela começa e vai, né? Não existe várias linhas do amor, existe uma linha do amor. Então, o seu primeiro namorado, a sua primeira namorada foi a porta de entrada do amor na sua vida. E todas as pessoas que você teve a partir dali
receberam de algum lugar, continuaram essa linha para frente. É por isso que se eu ainda tenho questões lá com o meu primeiro namorado, eu trago essas questões para o meu relacionamento hoje. E, gente, todo mundo sabe o quanto a gente às vezes projeta na relação atual problemas com a anterior, ou às vezes a pessoa que a gente está projeta na gente inseguranças e traumas da relação anterior. Então, às vezes a pessoa foi muito traída na relação anterior. Aí a pessoa com quem ela está agora, ela é obsessiva, com medo da traição. E aí ela acaba ferrando com essa relação e muitas vezes fazendo com que o outro repita o comportamento da traição, de tanto ela ficar ali, porque ela ainda não superou, ela não lidou com aquilo. Ah, Gilberto, mas então eu tenho que achar que está certo trair? Não, você não tem que achar que está certo em trair. Só que você tem que resolver internamente essa questão, entender que a traição não é sobre você, entender que a traição, por mais que machuque e não seja legal, é algo suscetível a fazer. Porque eu acho muito interessante que as pessoas traem de modo, não estou dizendo que todo mundo que traiu, que foi traído, traiu. Mas eu já vi muitas pessoas que traíram e quando descobre uma traição vai para o fundo do poço. É de uma hipocrisia tão grande essa situação, porque aí o que ela faz? Ela se justifica. Mas foi um erro, mas quer dizer que eu posso errar, o outro não? Então a ideia aqui, gente, é entender que você precisa fazer as pazes com todas as partes da sua vida, com as suas relações, com os seus trabalhos. Por exemplo, eu ganhava pouquíssimo naquele trabalho, mas graças àquele trabalho eu aprendi muita coisa. Eu tenho um primeiro trabalho que eu tive, eu venho da zona rural, né? Então eu trabalhei muito assim em fazendas e tal, ganhava super pouco naquela época, mas eu sou muito grato àquelas experiências que eu tive, porque aquilo ali me ensinou sobre responsabilidade, me ensinou a valorizar o meu dinheiro, sabe? Aquilo ali, muitas das coisas que eu tenho, uma das televisões da minha casa, eu comprei com aqueles primeiros salários lá atrás. O meu primeiro notebook, que era um sonho para mim, porque naquela época não é todo mundo que tinha computador. Comprei graças àquele trabalho. Então, olha que interessante isso. Você olha sem dor. Você sabe reconhecer, não é sei, ai, tudo é lindo, tudo é flor. Não, você pode falar, caramba, trabalhava muito, ganhava pouco, meu patrão era chato, mas também tem o lado bom. Aí sim, se você conseguir identificar Deus ali, em tudo que você fizer, sua vida vai fluir. Essa é a função de um espiritualista. Entender que Deus ele está no próprio fluxo da vida. Por quê? Assim como você foi exteriorizado, o outro foi exteriorizado e as coisas foram exteriorizadas, quer dizer então que Deus também está nas situações da minha vida. Como assim? Pensa o seguinte: relacionamento. Você e alguém. Você é uma porção de cósmica, o outro também. Então, essa relação de você, dessas duas porções, também é divina. As coisas, elas também são divinas, porque os materiais, os elementos, tudo isso foi exteriorizado do Criador. E aí, o fluxo e o refluxo da vida, que é uma coisa importante para a gente entender, também deve ser acolhido por nós, enquanto espiritualistas. Aprender que, lembra que eu falei com vocês, fazer as pazes com tudo da sua vida? E aí, obviamente, a gente começa falando sobre fazer as pazes com o passado, porque já foi, já aconteceu, eu tenho clareza para enxergar aquilo ali. Mas eu preciso fazer as pazes também com o meu presente, com as coisas que acontecem. Por exemplo, tem um amigo seu que está se afastando. É ruim, dói, né? Às vezes uma pessoa que você gostava tanto e você está percebendo que essa amizade está indo embora. Deus também está nos afastamentos. Deus também está nos distanciamentos. Quantas pessoas se afastaram de vocês em momentos do passado e depois, hoje em dia, acabou, não dói mais. E graças a esse afastamento, novas pessoas entraram na sua vida. Isso é muito legal. Quantas vezes você terminou um relacionamento e outro relacionamento veio e foi maravilhoso? Então, nós espiritualistas que queremos evoluir, que queremos, né, a gente precisa abraçar o fluxo da vida. Se você, por exemplo, tem uma amizade chegando, deixa ela chegar. Se tem uma amizade indo embora, deixa ela ir. Se o seu relacionamento
você está começando algo, né? Muitas pessoas às vezes ficam assim, Gilberto, tem um cara que está entrando na minha vida, especialmente nos jogos de cartas, e fala assim, tem uma pessoa entrando na minha vida, mas eu não sei se eu deixo. Claro que deixa. Se está vindo, é o universo que está trazendo. Mas e se der errado? Se der errado, o universo tira depois. O que a gente precisa é respeitar o fluxo, respeitar o que está chegando e o que está indo. Gilberto, eu fui demitido. É ruim, é chato, a gente fica meio desorientado. Abraça essa situação, abraça esse ciclo. Beleza, vai vir outra coisa. A vida é feita de fluxos e refluxos. A gente vai estudar, ainda nesse curso, as 7 leis herméticas, e aí a gente vai estudar, né, a lei do fluxo. É uma das leis que a gente estuda em conjunto. Então, o que que acontece, pessoal? Abraça o que vem, abraça o que vai. Tudo é Deus, tudo é a manifestação de Deus. Ai, Gilberto, mas até nas coisas ruins, olha, o que é ruim, bom e ruim não existe para o cosmos, tá, gente? Bom e ruim é ponto de vista, de ângulos que você está observando. Então, vou te dar um exemplo. Tem duas pessoas buscando uma vaga para o emprego. Uma passa e a outra não. Mesma situação, mesmo contexto. Para uma foi boa, para outra foi ruim. Para o universo foi bom ou ruim? Foi indiferente. Então, a manifestação. Então, mas, por exemplo, muitas vezes essa pessoa que não conseguiu um emprego aqui, ela vai se esforçar mais e vai passar no concurso público. Ou ela vai arrumar emprego no outro lugar que ela é mais necessária, que ressoa mais com a energia dela. Então, eu quero que vocês entendam isso, que todas as experiências que vocês vivem são importantes. Todas as experiências que você vive, todas as histórias, todas as situações, todas as pessoas têm a ver com a sua essência, têm a ver com você. E a gente tem que abraçar, como Isis, buscando em cada curva do rio, em cada pedaço da vida, um pedacinho de Deus, um pedacinho de Osíris. Isso é o que o espiritualista deve ter em mente, isso é o que o espiritualista deve buscar sempre na sua vida. Então, a gente já viu hoje sobre Deus, né? A gente percebeu sobre o processo cósmico de Deus, essa energia, percebemos as suas emanações, então, os sagrados, né, como emanações, percebemos que somos uma mônada do Criador, um pedaço do Criador, e que o outro também é, e que a gente vai se interagindo, e percebemos algo sobre o cosmos e o fluxo. E aí é onde eu vou partir agora, essa região, cosmos e fluxo. O que significa o fluxo e o cosmos, Gilberto? Significa que o universo ele é vivo. E é esse o olhar que a gente vai trabalhar agora. Deus está em tudo. Existe o Deus em mim, o Deus em você, né? Lá do Namastê, que a gente já aprendeu. Mas existe uma coletividade que gera também esse Deus transcendente. E esse Deus é o universo, é o todo. E o universo, ele é inteligente. Você não é um ser inteligente? Claro que é. Você é uma porção cósmica, você é foda, você é incrível, você é inteligente. E aí essa porção, em miniatura, é o cosmos, né? A gente vai aprender sobre lei da correspondência também nas 7 leis herméticas, que é o assunto da nossa próxima aula. E aí o que que acontece? Essa porção, o universo, ele é vivo e ele interage com cada um de nós. Com cada um de nós. Sabe o algoritmo das redes sociais? Então, vou dar um exemplo do Instagram. O Instagram ele tem um algoritmo. O que que é o algoritmo? É uma inteligência, né, que dá para cada usuário uma experiência particular, embasada nos seus gostos, nas suas tendências, nos seus processos. Cada um de vocês, quando entra no Instagram, é diferente. Duas pessoas podem morar na mesma casa, na mesma região, ter gostos muito parecidos, né? Os iguais se atraem, e ainda assim o Instagram vai aparecer para cada um de forma diferente. Vai expor ordens diferentes, publicações diferentes, né? De acordo com o que ele faz. Por exemplo, os meus Reels vêm todos em espanhol, porque eu estudo espanhol, eu curto o conteúdo em espanhol, então os Reels começam a vir também na língua espanhola. Eu tenho uma amiga que vem muita coisa em inglês, porque ela curte muita coisa em inglês. Quem gosta de moto, recebe um monte lá de imagem, reels de moto. Quem é evangélico, recebe toda hora um louvor, uma pregação, um negócio ali. A mesma rede social.
entregando para o usuário experiências importantes para ele. Essa é a mesma lógica do universo. O universo ele é meio que um grande algoritmo cósmico que entrega a cada um de nós, a cada porção, uma experiência que é importante para ele. E aí, gente, o universo ele te dá exatamente, não o que você precisa, mas ele te dá exatamente o que você quer, além do que você quer, em parte o que você precisa, porque nem sempre o que vem para você é o que você precisa, mas às vezes é o que você quer. Vou dar um exemplo. Talvez você não precise de uma desilusão amorosa nesse momento, mas você quer um homem casado, não tem condição, né, minha filha? Não tem situação. Você vai dar ruim. Mas é o que você quer, o algoritmo vai te dar. Nem, assim como na rede social, nem tudo que vem para você te faz bem, mas é o que você busca. Se você busca conteúdo raso, é conteúdo raso que você vai ter. É o que você quer, é o que vem para você. Então, muitas vezes, o que vem para nós não é o que a gente precisa, é o que a gente está querendo. E nem sempre o que a gente está querendo vai nos fazer bem. Mas no meio dessa experiência, vem também a experiências que você precisa. Porque você, a gente vai estudar isso também no futuro, tem um amontoado de coisas. Nós temos vários corpos, né? A gente vai estudar os corpos energéticos e tudo mais, mas hoje, a título de consciência, eu quero separar você em duas partes, em duas porções. A porção humana, material, e a porção divina, sagrada. Essa porção humana, ela é racional, ela é mente. Mas existe uma porção atrás disso, uma porção cósmica, que está todo o tempo, que, por exemplo, muitas pessoas chamam de subconsciente, né? Essa, eu não, para mim é um outro conceito. Mas essa porção cósmica, ela também traz, então, por exemplo, opa, eu preciso sair disso, eu preciso evoluir, eu preciso crescer. Então ela começa a vibrar para que você cresça. Mas aí a sua porção racional, não, eu quero prazer, eu quero fugir da dor. E aí é onde a vida vem trazendo experiências que eu quero, que não necessariamente são boas, mas também experiências que eu preciso para evoluir. No fundo, é você que traz tanto a sua mente racional trazendo desse algoritmo cósmico que você quer, e a sua mente inconsciente, a sua mente cósmica trazendo aquilo que você precisa. É por isso que o universo, né, ele traz tantas experiências diversas para nós. Então, por exemplo, às vezes está numa festa, está curtindo, mas de repente alguém vem e te fala uma mensagem que te faz reflexionar. É por isso que às vezes você está tendo uma semana horrível e aí uma criança vem e te dá um sorriso, te dá uma flor. Sabe, essas experiências múltiplas que a gente vai vivenciando ao longo do dia são experiências que essas duas partes nossas estão vibrando e trazendo para nós. Então, o universo ele é vivo. E aí a ideia que eu quero trazer para vocês é o seguinte, enquanto espiritualistas, como é que tem sido a sua comunicação com o universo à sua volta? Você tem entendido as mensagens? E a mensagem, gente, é tanta coisa. Quando eu falo mensagem, por exemplo, o universo, por exemplo, sabe pegando mais uma vez o exemplo do Instagram. Quando você tem uma modinha, você vê várias vezes a mesma coisa, não vê? Várias pessoas utilizando os mesmos áudios, ou as mesmas músicas, ou as mesmas trends. E aí, quando você curte uma vez, aquilo vem várias vezes, não é assim? A mesma coisa acontece com a sua vida. Aquilo que é repetitivo, aquilo que vem várias vezes, aquilo, por exemplo, que vem sucessivas vezes na sua vida, é uma mensagem. Como é que você está encarando isso? Gilberto, eu sempre começo uma. Ontem eu atendi uma moça no tarô e ela falava o seguinte: Gilberto, minhas relações sempre terminam transformando-se em amizade. Acaba por quê? Acaba o tesão, acaba o libido, acaba a admiração e vira dois irmãos dentro de casa e a relação acaba. Sempre foi a mesma coisa, desde o meu primeiro relacionamento. Eu virei para ela e falou o seguinte: e o que você acha que isso está te ensinando? Será que o que você está idealizando dentro de um relacionamento? Será que você não está visualizando isso? Será que você não está tomando algum comportamento durante a relação que esfria? E aí é claro que eu não vou expor a situação dela aqui, mas é para mostrar que aquilo que é repetitivo na sua vida é uma mensagem do universo para você.
Como é que está sendo essa comunicação? Será que você está ouvindo? Será que você está, por exemplo, quando você detesta o seu trabalho e tudo de ruim acontece, te impedindo de ir para o trabalho, porque isso acontece muito, né? Você detesta o lugar que você trabalha, aí você acorda atrasado, aí o café queima, o ônibus atrasa, aquela coisa, parece que está te impedindo de ir para aquele lugar. Será que não é o universo dizendo que você tem que sair daquele lugar? Ah, Gilberto, mas eu não posso ficar sem meu emprego. Sabe, que eu não vou conseguir viver sem esse trabalho. Você está vivendo nesse trabalho? Porque, gente, é muito sério quantas pessoas elas se colocam num lugar de sofrimento achando que estão fazendo a escolha certa. Se te traz sofrimento, não é a escolha certa. Se te dói, não é a escolha certa. Porque está doendo. Claro que você não vai viver fugindo da dor. Você vai encarar a dor quando ela surgir. Mas se o trabalho te consome, se assim, você acorda de manhã e pensa em trabalhar e dói, a escolha está errada. Lembra que eu falei da questão da religião mais cedo? Que se quando você faz aquilo que ressoa com a sua alma, o tempo não passa. Quando você faz aquilo que ressoa com a sua alma, você faz com prazer, porque aquilo tem a ver com você, trabalha a mesma coisa. É claro que todo trabalho tem os seus desafios, é claro que nem todo dia a gente está igual, mas se ir para o trabalho é um inferno, o universo está te dizendo, ali não é para você. Só que, lembra que nós temos duas partes? A parte humana e a parte cósmica? A parte cósmica te diz, não é para você. Mas a parte humana, não, eu preciso ir. Enquanto você colocar na sua cabeça que você precisa ir, o universo vai continuar te mostrando que não é para ir. E isso vale às vezes para relacionamento. A gente sabe que a relação já acabou, que aquela relação não faz bem para a gente. Mas aí a gente vai continuar insistindo até quando? E o universo vai te mostrando sucessivamente. O universo, então, a gente ele é um grande algoritmo cósmico que vai te dizendo. Deus conversa com você. A gente tem uma ideia sobre profetas muito grande, né? A figura do profeta, Deus falando com Abraão, Deus falando com Moisés, Deus falando com Alá, né? Os médiums também que conversam com espíritos, a gente fala, caramba, deve ser muito foda. A gente está tão afastado do nosso poder. Gente, você não é diferente. Deus fala com você a todo tempo. É você que não escuta. É você que não percebe, sabe? E eu sei que todo mundo que está me assistindo aqui, nesse momento, sabe disso. Caramba, e porque assim, a porção cósmica, ela não desliga. Você pode não se conectar com ela, né? Mas ela não desliga. Você sabe que desde o dia que você nasceu, antes disso, mas vamos pegar nessa vida, desde o dia que você nasceu, Deus estava ali ao seu lado, através do próprio universo, falando a cada momento. Só que a gente distraído demais para perceber. Então, como é que tem sido a sua comunicação com o universo espiritualista? E não é para responder para mim, é para responder para você. Você tem observado os sinais? Quando algo se repete na sua vida, você busca entender o porquê que aquilo está se repetindo ou você vai só reagindo? Sai desse lugar de reação. Entra no campo da ação. Existe um conceito indiano chamado, oriental, aliás, chamado Sansara. O que é o Sansara, Gilberto? Sansara é a roda das encarnações, dos dias repetitivos, dos ciclos, de estar tudo igual, de estar as coisas estarem sempre voltando, como se fosse um círculo. Por isso que é roda, né? O Sansara é a roda. E aí um dia, um discípulo de Buda pergunta para ele, mestre, como eu saio do Sansara? E aí Buda virou, parou, pensou, e só essa frase, Buda parou, pensou e respondeu, já mostra, né? Buda significa o iluminado. Qual que é a mensagem ali? Não para de fazer as coisas, para de responder as coisas, para de reagir, entra na ação, pensa primeiro, respira. Buda parou, pensou e disse: Mas quem te colocou nele? Quem te colocou no samsara? Só. Você se colocou no samsara. Só você pode sair disso. E o que é o samsara? Samsara é o eterno fluxo, a eterna busca do apego das coisas. De estar sempre ali, acontece uma coisa, eu não penso naquilo, eu só reajo e aquilo volta de novo.
Então, por exemplo, para e começa a pensar, fazer uma autoanálise da sua vida. Caramba, minha relação, como é que ela tá? Meu trabalho, como é que tá? Como é que tá a minha relação comigo mesmo? Como é que tá? Com honestidade, sabe? Caramba, essa relação tem caminho ainda? Porque tem relação que já morreu, já tá podre, e a pessoa não para nem para ver que a relação já morreu e quer ser feliz. Tem gente que não percebe que o tempo dela fazendo aquilo ali já acabou. Eu tenho muitos clientes, né, como professor de espiritualidade, eu falo muito isso para as pessoas. Não adianta, às vezes a pessoa fala, Gilberto, eu atendi tantos clientes, hoje em dia ninguém me procura mais para atender. Ou você é um péssimo profissional e, tipo assim, as pessoas vieram e não deu em nada, e o universo faz muito isso, tá, gente? Se você não funciona naquele lugar, não é, porque o universo é vivo, concorda? Se você é um péssimo profissional, você acha mesmo que o universo vai pôr alguém na tua mão para você cuidar, pra você fuder com a cabeça da pessoa? Claro que não vai. Ele te dá chances. Então, chegou uma fase onde teve muitos clientes ali para você. Para quê? Para que você desse o seu melhor, para que você tivesse oportunidade de treinar e aprender, para que você buscasse ali um aprimoramento. Você não buscou, agora, meu filho, vai vender pão, vai fazer outra coisa. Ou então, assim, se profissionaliza, assume para si que talvez você não seja um bom profissional, busque melhorar e aí talvez as coisas melhorem. Porque o universo conversa com você. Você não está vindo cliente, será que você tem alguma coisa para oferecer? Eu tenho, como eu falei com vocês, eu sou pai de santo, eu tenho um terreiro. Graças a Deus a gente atende um fluxo muito grande de pessoas. Mas quando o meu fluxo de gente a ser atendida diminui, eu faço uma autoanálise comigo, depois com a minha equipe espiritual e depois com os médiuns da casa. Será que a minha casa espiritual, nesse atual ciclo, tá tendo força para ajudar alguém? Porque se ninguém está vindo, ninguém tem problema? Não. É porque as pessoas, eu não estou tendo condições de ajudar aquelas pessoas. E aí, você tem que. E é assim, gente. Se não está vindo cliente para vocês, opa, será que eu realmente tenho condições de ajudar essas pessoas? Será que eu não tô conseguindo oferecer o que eu preciso? Ou o contrário, tá vindo para você, igual muitos clientes meus também, muitos alunos, ficam assim, ai, Gilberto, tá vindo um monte de gente jogar cartas comigo, ou atender comigo, e eu não me sinto capaz. Se tá vindo para você, é seu. Um dos primeiros aprendizados que eu tive na espiritualidade quando eu comecei é o seguinte: se bateu na sua porta, é seu. Se alguém chegou para ser atendido pelo seu jogo de cartas, pelo seu reiki, pelo seu aconselhamento, se alguém está te pedindo um conselho, ela disse: Fulano, me ajuda com isso? O que você acha disso? É o universo te usando como uma ferramenta. O que é seu. E aí, naquele momento, que a gente aprende tudo muito picado, né? Hoje em dia, com tudo que eu aprendi, eu entendi que o universo ele é vivo. Vem pessoas quando eu tenho condição de ajudar. Se eu, por algum motivo, que eu tô mal e eu não posso ajudar aquelas pessoas, não vem ninguém. E aí você tem que ter esse olhar também de que não vem ninguém para você, que você não tem condição de auxiliar. Por exemplo, tá solteiro é fase para você estar consigo mesmo. Tá namorando, aí não. Você precisa dividir, aprender a dividir com outra pessoa. E aí, qual que é o mal do mundo hoje? A pessoa tá solteira, mas quer se namorar. E aí tá namorando e quer viver vida de solteiro. Tá errado. Você tá vivendo as coisas em tempos errados. Tudo, absolutamente tudo o que você faz. Se você está desempregado, é a oportunidade de você conhecer novas facetas suas para trabalhar. Porque às vezes a gente entra, lembra que eu falei lá no início que a nossa vida é uma vida muito. As coisas são muito empurradas a nossa goela abaixo, né? As coisas elas são muito assim. Eu saio de um emprego, já arrumo outro, eu saio de um relacionamento, já arrumo outro, e aí eu vou vivendo essa loucura aqui. Isso é um grande erro. Sabe por quê? Porque, será que, por exemplo, essa carreira que eu estou fazendo é para mim? Será que esse trabalho que eu trabalho, que eu só faço isso há 20 anos,
Será que eu devo continuar fazendo aquilo ali? Ainda faz sentido para mim? Me agrega como pessoa? Eu faço do mundo um lugar melhor? E quando eu falo fazer o mundo um lugar melhor, gente, não estou dizendo que vocês têm que ser terapeutas, não. Você pode ser vendedor de roupa, sabe? Você, porque, por exemplo, a gente acha, né, que só algumas profissões, isso também é muito egóico, só certas profissões fazem do mundo um lugar melhor. Um vendedor de loja que ajuda uma pessoa a escolher uma roupa que faça bem para a autoestima dela, está fazendo bem para uma pessoa. Um vendedor de loja que trata bem os seus clientes, está fazendo o seu papel no mundo, sabe? E eu conheço vendedores de lojas que são tão felizes, trabalham tão bem e são muito bem recompensados, porque a comissão vem, a gorjeta vem, vendem bastante, porque estão no caminho, estão no fluxo. Quando você sai do fluxo, as coisas travam. Isso é um conceito que nós chamamos de Dharma, né? Que a gente vai aprofundar mais adiante. Mas é fluxo, é movimento, sabe? Então aprenda, gente. Se não está fluindo alguma coisa, você tem que parar e ver. Opa, qual que é a mensagem aqui? Qual que é a ideia que o universo, o que o universo está querendo dizer para mim aqui? Porque o universo não quer o seu mal. Lembra daquele salmo? Todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas que você vive cooperam para o seu bem. O universo não quer o seu mal, não. Sabe? O universo quer que você cresça, que você amadureça, que você evolua. O universo quer que você, assim, sabe, viva a sua melhor versão. Porque o único determinismo que nós temos é evoluir. Desde o dia que nós fomos exteriorizados por Deus, até o dia que a gente vai voltar para Ele, que é assunto da nossa última aula, né? Que é toda uma jornada que a gente vai fazer juntos aqui, é só uma coisa: evoluir. Evoluir, crescer. Tudo evolui, tudo cresce, tudo transmuta. Isso também acontece conosco, tá? Então, gente, a ideia aqui é: eu estou escutando e tudo é uma mensagem. E como é que eu faço, Gilberto? E é o último assunto que a gente vai falar hoje aqui: reconciliar a sua porção humana com a sua porção divina. Reconciliar essas duas partes é fundamental. E como é que eu faço isso, Gilberto? Assim como o Buda, parando, respirando e agindo. Não tem como. Se você só reage, se você não para, se você não pensa, se você não medita, se você não respira, você vai errar, você vai sofrer. Por quê? Ontem eu estava até conversando também com outro bruxo, que eu achei muito legal a conversa que a gente teve. Ele me perguntou o que eu definia como bruxaria. E eu defini o seguinte, na minha humilde percepção: a bruxa, ela não é um ser especial. O bruxo, ele não é um ser especial. Ele é um ser que atua no físico e no espiritual ao mesmo tempo, porque ele ou ela se entende como um ser espiritual vivendo uma experiência humana, vivendo uma experiência na carne. Então, quando a bruxa, vou dar um exemplo aqui para vocês, quando ela faz um movimento, ela tem ali o seu caldeirão. Quando a bruxa ela faz um movimento sobre o seu caldeirão, ela está movimentando o físico, mas ela também está movimentando a energia astral, trazendo movimento para a vida dela. Só que isso aqui não é um curso de magia, né? Eu tenho um curso de magia também, então se alguém quiser também pode me procurar. Mas a ideia aqui é explicar o seguinte: ela entende que ela é espírito e matéria. E ela atua na matéria e no espírito ao mesmo tempo. As pessoas que não são, os não bruxos, os profanos, vamos dizer assim, são pessoas que se identificam só com a matéria. Acham que é só isso aqui, o que você está vendo, o que você quer, o que você pensa, que, sabe, não tem essa noção ou esse entendimento verdadeiro sobre esse outro lado da vida, que é o lado das energias. Esse lado humano é esse lado da matéria que eu falei. Esse lado da energia é esse lado divino. E você é as duas coisas. Você é a mente e o inconsciente dessa mesma mente. Você é carne, você é o que você está vendo, mas você é também transcendência. E você precisa juntar essas duas porções suas. Entender que elas são uma só. E como é que eu faço isso? Parando, respirando e observando. Parando, respirando e observando.
E observar o quê, Gilberto? Tudo, porque não existe outra noção que a cultura trouxe para nós, é a noção da separação com o sagrado. A gente, desde pequeno, vai nas mesquitas, nos templos, nas igrejas, nos centros, né? Centros espíritas e umbandistas. A gente cresce indo a esses locais. E é legal, é bonito, a gente já falou sobre religião hoje, mas você entende que isso passa uma informação para a gente de que Deus ou o sagrado só se manifestam em certos locais? E a gente precisa, então Deus está só na igreja. Então a pessoa na rua ela anda e não tem nada de errado em andar assim não, tá, gente? Na rua você anda com um shortinho assim enfiado na bunda. Mas na igreja tem que ir de calça jeans, né? Tem que ir de saia, cobrindo o corpo. Como se Deus estivesse só dentro da igreja. E mais uma vez, não tem nada de errado em você usar um shortinho até na bunda, não, tá, gente? É um exemplo do quanto a mente das pessoas não tem nexo, não tem lógica, sabe? Essa separação que se criou de Deus. O espiritualista tem que entender que Deus está em tudo, em todos os locais. Então não é só no templo, não é só na igreja, é na vida, é no seu quarto. É enquanto você está ali fazendo amor com seu parceiro ou parceira ou parceiros, aquele ato também tem energia divina. Quando você está comendo, aquele ato também tem energia divina. Quando você está tomando água, esse ato também é divino. Algumas entidades espirituais, quando vêm em terra, elas pedem água. Quem é da Umbanda, Espiritismo, às vezes já deve ter visto isso. Parece bobo, né? Por que uma entidade pede água? Porque toda vez que você toma água, você está purificando o seu corpo. Toda vez que você toma água, você purifica o seu corpo. Qual que é o tratamento que todo médico passa, independente da doença que você tenha? Passa o remédio, o tratamento e manda você tomar água. Para tudo. Já reparou isso? Tá gripado? Bebe água. Tá tomando remédio, antibiótico? Bebe bastante água. Toma água, porque a água purifica. Gente, o certo, né? A ciência hoje em dia fala que é 1 litro de água por dia a cada 25 quilos que você tem. Então eu tenho que tomar mais de 4 litros de água por dia, gente. Mas a água, ela é sagrada, sabe? O ato de tomar água. Então, assim, não tem essa separação de Deus. E aí, qual que é a lógica? Lembra de Ísis pegando Deus, Osíris, em cada canto? Você tem que parar. E para você se conectar com o Deus que habita aquilo ali, você tem que se conectar em verdade. Olhando para aquilo, respirando, analisando, projetando. Como é que está a minha relação? Como é que está meu trabalho? Como é que está a minha autoimagem? Como é que está a minha relação com o sagrado? Porque, por exemplo, eu sou católico, eu vou na missa, eu sou candomblessista, eu estou devendo meus orixás, porque é muito bonito, você posta lá na rede social, quem me protege não dorme, mas a quartinha tá sem água, a vela para o anjo de guarda não acende, a Deus, o altar, o seu altar de magia tá que só pó. Você entende essas incoerências assim que a gente vai vivenciando e tudo isso vai nos afastando do que, Gilberto? Da nossa essência, do nosso fluxo, do universo. Então, hoje, na nossa primeira aula, a ideia é trazer essa consciência. Tudo é sagrado, tudo é divino e tudo você precisa se conectar em essência. E quando eu falo tudo, é tudo. É o namoro que acabou, é o namoro que começou, é o trabalho que começou, é a demissão que veio, é o amigo que chegou, o amigo que foi embora, é as relações que você teve, é o seu pai, é a sua mãe, é os seus irmãos, sabe, tudo isso é o seu país. A gente vai estudar os dharmas, né? Assunto para a nossa terceira aula. Você sabia que se você está numa comunidade, você precisa atuar? Então, por exemplo, você, a maioria dos nossos alunos aqui são brasileiros, mas a gente tem alunos também em outros países. Se você está numa determinada comunidade, qual que é a sua relação com essa comunidade? Por que você nasceu no Brasil nessa época? E o que você faz? Sabe? Mas isso é assunto para o futuro. A ideia aqui hoje é trazer essa ideia do fluxo. Ao longo dessa semana, até o nosso próximo encontro, a sugestão que eu te dou é o seguinte: medita sobre a sua vida e passe a fazer esse exercício com frequência. O que o universo está te dizendo hoje? Hoje, por exemplo, você assistiu essa aula. O que o universo quis te dizer com isso? Por que você está nesse grupo? Por que você está estudando espiritualidade? Tem uma mensagem, tem um porquê.
Tem uma resposta para você. E a resposta ela vai vindo, tá, gente? Eu não pense que Deus fala. É igual o algoritmo do Instagram, te manda o mesmo vídeo 1000 vezes, feito por pessoas diferentes. Então, a experiência que você precisa, o aprendizado que você precisa, ele vai se mostrar várias e várias e várias vezes para você, até se assimilar a ele. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Que a gente já está encaminhando para o encerramento da nossa aula hoje. Alguém quer falar alguma coisa, tirar alguma dúvida, trazer alguma reflexão? Eu acho que você falou tem tudo a ver com essa busca que as pessoas tanto procuram e não encontram. É porque realmente ela não consegue perceber o que o universo está te mandando. E, e eu vou dar um depoimento que eu acho assim, tem tudo a ver. Eu não tenho uma boa relação com uma irmã. E tem mais ou menos uns 40 dias que a minha mãe faleceu. E desde então, ficou vindo aquela coisa na minha mente que eu deveria procurar e, e tentar religar essa ligação. E tudo que você falou aí, para buscar, até para que a minha vida possa fluir naturalmente. E eu acho impressionante como é que essa coisa veio intuitivamente para mim, e agora tu fala aí tudo a ver com o que está passando por esse momento. Eu cheguei até um momento de pensar de fazer constelação, justamente para ver onde foi que esse elo se rompeu. E aí eu vou assistir tua aula, tem tudo a ver. Eu acho que tudo que você falou aí é fantástico. Para mim, bateu muito. Ô, Flávio, e o que que acontece? Só pegando o seu exemplo, a gente fala, você falou daquela intuição que dá, né? A gente tem uma ideia de achar que a intuição vem de fora, né? É claro que muitas vezes mentores também se valem da intuição para passar recados, mas geralmente o que nós chamamos de intuição é o nosso Deus íntimo falando com Uhum. a gente. Essa porção cósmica que a gente tem dentro de nós, dizendo, opa, é por aqui. Então, assim, tudo isso que você falou, por exemplo, de tentar, da constelação, recomendo, né, para você, se é uma coisa que veio para você, essa questão de tentar uma conexão com ela, para que a sua vida possa fluir, de fato, porque é o seguinte, todos esses mal, por que que eu falei da gente fazer as pazes, né, com as pessoas, com as relações e tudo mais? Porque senão vira um laço. Tudo aquilo que não é resolvido é um laço. E o que que acontece quando você tem um laço? Te impede de fluir. Isso. Qualquer laço te impede de fluir. Um laço, um namorado lá atrás, uma irmã, uma mãe, um pai. Igual eu te falei, você não precisa ser o melhor amigo da sua irmã, Uhum. mas assim, pelo menos essa situação tem que estar resolvida entre você, no seu coração, para que a sua vida Isso. possa fluir a partir daí, sabe? Porque a gente, assim, às vezes até não precisa nem nunca mais ver, mas dentro do seu coração, aquilo ali está resolvido, sabe? E se tiver a oportunidade de desenvolver um laço, uma conexão saudável, ótimo. Se não, tá tudo bem também. O importa Isso. é eu estar bem com aquela situação, porque senão aquilo amarra os meus caminhos. E qual que é a ideia, gente? É aquilo que o Flávio colocou, dar voz à sua intuição. Mas a gente não dá voz por quê? Porque a gente está sempre atropelando tudo. Eu sempre Isso. falo o seguinte, gente, entre um processo e outro, para e pensa. Olha que interessante, né? Hoje em dia, o dinheiro, ele se tornou tão... E o dinheiro é ótimo, tá, gente? Dinheiro é bom. Todo mundo tá me assistindo que fique rico, porque dinheiro é bom. A gente tem que quebrar essas crenças limitantes em cima de dinheiro. Dinheiro é bom. E aí, parafraseando Jesus, o problema não é o dinheiro, é o apego ao dinheiro, né? Qual que é a grande questão? O, muito dos conceitos espirituais a gente não vive, mas eles são trabalhados dentro do sistema capitalista. Vou dar um exemplo para vocês. Minha primeira faculdade de administração. E aí a gente aprende na administração sobre os processos, o ciclo gerencial, aquela coisa toda. E o último é análise, né, através de feedbacks do processo, do sistema, da campanha, seja lá o que for que você está administrando. Você para, vê os resultados, vê o que deu certo, vê o que deu errado e depois aplica, né, as mudanças necessárias e começa o processo de novo.
exatamente o que a espiritualidade pede para a gente fazer na nossa vida e a gente não faz. Mas nas empresas, no que envolve o dinheiro, a gente faz. Por quê? Você terminou uma relação. O que a gente faz? Arruma logo um outro, porque eu não quero ficar sozinho. Ao invés de ficar um tempo com a gente, tentando ver o que eu aprendi nessa relação, o que deu certo, o que deu errado, o que é culpa do outro, o que é minha culpa. Curar isso e aí sim começar uma relação nova, o que a gente faz? Todo fudido, todo ferido da relação anterior já pula para a próxima. E aí você acha mesmo que a sua relação vai ser boa. Eu sei que quando se trata de emprego, essa lógica às vezes fica difícil por causa do salário. Mas o ideal, por exemplo, quando você sai de um emprego, não é começar outro logo. Se você tiver a oportunidade de tirar um tempo para estar com você, fazer uma viagem, tentar ver, eu quero um emprego na mesma área mesmo. Sabe, será que se eu já sair dessa área por algum motivo, seja por uma demissão ou que eu pedi para sair, será que o universo não está dizendo que é hora de eu começar um outro processo de carreira na minha vida? Sabe? Ou, por exemplo, eu estou doente, eu estou numa fase meio ruim da minha vida, tá tudo dando errado. Será que não é a hora de eu pegar? Eu estou falando isso com poder de palavra, porque eu estou numa fase da minha vida que, meu Deus do céu, assim, com essa situação que aconteceu com as minhas redes sociais e tal, a forma como eu venho trabalhando há muitos anos deu ali um turbilhão. Claro que a gente fica mal, porque a gente é humano e tá tudo bem ficar mal, ficar chateado e tal, mas assim, você tem que pegar isso em algum momento e trabalhar com o que você tem. O universo está te dizendo alguma coisa. O universo está me dizendo alguma coisa. O que eu vou fazer em cima disso é que é importante. Isso é ser espiritualista. Ser espiritualista não é acender incenso somente. Ser espiritualista não é só falar gratiluz, ou, sabe, ser espiritualista não é só tomar ayahuasca, tomar chá, acender vela, sabe, postar na rede social. Não, ser espiritualista é uma forma como a gente se posiciona frente à vida. E a base é parar, respirar e agir. Nessa ordem. Para, respira e age. Porque e o parar e o respirar está envolvido também em analisar, em contemplar, em observar. E aí depois agir. Porque a ação também é importante, né? Viver é ação, viver é verbo. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro encontro, né? Foi um encontro, assim, bem bacana. Nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre as 7 leis herméticas. Quem já quiser adiantar o assunto, existe um livro chamado O Caibalion. Eu vou colocar lá no grupo depois para vocês. Quem quiser esse livro, vocês podem comprar ou vocês acham tranquilamente em PDF na internet, porque não é um livro que, como foi escrito há muito tempo, ele já caiu em direitos autorais, então, assim, você acha muito fácil o Carvalho em PDF ou o livro. Eu recomendo que vocês tenham o livro, porque eu gosto de livro físico, tá, gente? Mas a leitura não é obrigatório, a leitura, mas é recomendado para o nosso próximo encontro semana que vem, para vocês já virem com um assunto quente aí na cabeça de vocês. Você que está assistindo esse vídeo também, tem um grupo no Telegram, tá na descrição, se você ainda não participa dele, onde vou colocar conteúdos extras, vou colocar as aulas, e o link também das aulas ao vivo, quem quiser participar, sempre aos sábados, tá? Pessoal que está ao vivo aqui comigo, gratidão, fico muito feliz de saber que vocês tiraram aí parte da manhã de vocês para estar comigo. Se precisarem de mim, podem me mandar uma mensagem também lá no meu Telegram, no meu número privado, lá no grupo também. E vejo vocês então no nosso próximo encontro. Tchauzinho. Tchau.